Será que é possível ainda Bitcoin nesse ciclo chegar nos 200k? Bom, eu não sei, mas temos uma extensão de Fibonacci aqui que pelo menos fala que é possível ele chegar nesse preço, né? E indo direto ao ponto, eu queria ver com vocês aqui hoje, eu vou fazer uma análise aqui do semanal, do diário do 4 horas e vamos ver como é que o Bitcoin está se comportando nesse feriadão, hoje 18 de abril, agora por volta de 15 para as 10 da manhã eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, como é que eu cheguei nesse valor de 200k? Né? Simplesmente traçando uma extensão de Fibonacci no fundo, tá? Aqui da casa dos 15.400 dólares, do topo até os 74 mil e da agulhada que ele fez nos 49. Então a gente vai ver aqui que se eu pegar do fundo dos 15.400, 15.500 dólares que o Bitcoin foi, vier aqui no topo dos 74 mil e projetar do fundo dos 49, nós vamos perceber algumas coisas aqui. Primeiramente que o alvo 1 foi batido quase que milimetricamente aqui. O alvo 1 estava na casa dos 107.700 e o Bitcoin veio aqui nos 109.900. Ou seja, podemos considerar que o alvo 1 dessa pernada já foi batida. Só que ele tem mais dois alvos possíveis, que é 168, né, que está aqui na casa dos 143 mil, e o alvo 2, 2.16 de Fibo, que está na casa dos 202 mil dólares. Né? Então, assim, possível é, né? Até porque ele está fazendo um padrão muito parecido com a acumulação que ele fez antes de explodir, antes de romper os 69 e 74 e parar nos 109, né? Que padrão que é esse que eu estou falando? Esse padrão que ele vem, beija aqui, deixa eu apagar esse Fibonacci. Esse padrão aqui, ó, que ele vem, perde a EMA 50 no semanal, dá uma agulhada embaixo, né? Vem pegar essa liquidez aqui, exatamente, eu já fiz um outro vídeo explicando que o Bitcoin ele vai de liquidez em liquidez, e ele veio aqui exatamente em cima desse topo de janeiro de 2024, nos 49 mil, ele veio, pegou essa liquidez aqui, só deu um beijinho e já recuperou. Você vê que ele agulha abaixo da EMA 50, né? Recupera, retesta a EMA 50 e passa para cima da EMA 20, ocasionando a explosão com a posse do Trump, enfim. E aqui, nesse momento, ele fez algo parecido, né? Você vê que ele vem, dá uma agulhada abaixo da EMA 50 no semanal, ele pega aqui os 74.400, 74.500. Eu esperava que ele viesse beijar essa liquidez aqui dos 73.900, mas a gente pode considerar que ele já veio retestar esse topinho anterior. Por mim, eu posso até considerar. Ele está numa zona agora no semanal meio delicada, porque ele está entre a EMA 20 e a EMA 50. Ele pode muito bem ficar batendo cabeça aqui. Se ele não ultrapassar a EMA 20 aqui, que hoje está na casa dos 86.700, ele pode muito bem vir retestar essa EMA 50 mais uma vez, tá? Para pegar mais um pouquinho de pressão para tentar subir. Eu considero que aqui o Bitcoin está meio perigoso no semanal, apesar dele estar tá saudável, tá? Ele está rompendo aqui, essa aqui é uma linha de tendência que eu tracei no 4 horas. Ele rompeu essa linha de tendência, está segurando, mas vamos ver o que vai acontecer, tá? É possível vir nos 200k nesse ciclo, eu ainda duvido, eu pago para ver, eu acho que não. Para mim, a probabilidade maior é ele vir aqui no semanal, pegar essa liquidez aqui acima dos 109 e voltar para fazer o bear market. Mas é só minha opinião, é só o que eu acho, isso é futurologia. Tá? Vamos analisando o gráfico para ver o que vai acontecendo. Então vamos falar das possibilidades de hoje. Então no semanal ele está entre a 20 e a 50, está saudável, mas está duvidoso. Tá? Vamos baixar aqui para o diário, para ver se a gente enxerga mais alguma coisa nele. Então, no diário, BTC no diário. Ele está fazendo um movimento que
tá até saudável para mim. Por quê? Porque ele veio pegar esse fundinho aqui dos 74, né? E já voltou rapidamente para cima da EMA 20 no diário, confluindo com um rompimento dessa LTB aqui, né? Então agora no momento ele está aqui batendo cabeça, as médias estão confluindo aqui quase 50 com 200, né? Parecia que 50 ia cruzar para baixo com 200, mas não chegou a cruzar. Então seguindo paralelo aqui, como no diário ele se mantém acima da EMA 20, se ele se manter nesse padrãozinho aqui, eu considero que ele vai ficar saudável e que pode sim recuperar o preço. Agora ele tem que ficar acima desses precinhos aqui, tá? Se ele começar a perder esse fundo aqui que ele fez, que está exatamente na EMA 20 no diário, que eu vou botar ele aqui na casa dos 82.900, 83 mil, eu já ia começar a ficar cabreiro com ele, ficar de olho nele. Que muito possivelmente, se ele perder esses fundinhos aqui, ele pode vir aqui retestar a casa dos 74, dos 73.900, pegar essa liquidez para ir decidir o que ele vai fazer. Mas quando eu olho no diário hoje, eu vejo claramente, tá claro para mim que ele tem uma resistência aqui na casa que começa entre 87.700 e 88.600. Então ele tem essa resistência aqui que está desenhado de vermelho, tá? Ele bateu cabeça aqui uma vez, bateu cabeça aqui duas vezes, mandou para baixo. Então, claramente a gente tem esse ponto aqui, né, de 88.700 para ele ultrapassar, para me dizer que ele quer realmente subir, né? Enquanto ele não vier e fizer esse movimento com força para cá e se manter acima dos 88.600, eu acho difícil, né, ele querer alguma coisa. Sem falar que, olhando no diário, nós temos, ou tínhamos um suporte que veio até aqui, né, até a casa dos 90 mil, ele chegou aqui a agulhar para baixo, né, até nos 89. Então esse ponto aqui é um ponto crucial para o Bitcoin, porque era um suporte, possivelmente vai passar a ser uma resistência. Então a gente está falando de uma resistência até os 88.600 e outra resistência até os 92 mil. Então, para ele ficar saudável de verdade, eu acreditar que ele realmente quer alguma coisa, eu considero, na minha humilde opinião, que ele tem que vir aqui e ficar acima dos 92.300 para a gente achar que ele vai pelo menos retestar o topo dos 109 e quiçá romper, né? Temos dois alvos, como eu já falei, 146 mil e 200 mil dólares. Será que vai chegar nesse ciclo? Não sei, deixa aqui a sua opinião, seu comentário, se você acha que ele vai romper e vai chegar lá, tá bom? Então no diário nós temos essa situação. Vamos baixar aqui para o 4 horas agora, para a gente ver se enxerga mais alguma coisa nele, o que ele está falando para a gente agora, nesse exato momento, tá? Então esse fundinho aqui que eu marquei, né? Eu considero que se ele não perder, ele fica saudável, tá? Eu tô falando aqui dos 82.700, 82.800. Tá ficando bacana no 4 horas, porque primeiro que ele tá aqui brigando com a EMA 200. Aqui no 4 horas ele tá um pouquinho acima da EMA 200 no 4 horas, né? Não passou, não rompeu de vez, o que eu gostaria de ver, tá? Mas eu considero que ele tá acumulando acima da EMA 200 no 4 horas. Então, para mim, parece saudável, tá? A EMA 50, que é a EMA amarela, já cruzou com a EMA 100 para cima, tá vindo fazer um suporte. Você vê que quando o Bitcoin vai perder, ele não perde nem a EMA 50, nem a EMA 100, confluindo com esse último fundinho que a gente botou aqui nos 82.700. Então, para mim, tá saudável aqui. Eu não sei o que ele quer fazer ainda tá muito lateral, apesar de ter rompido essa linha de tendência de baixa no 4 horas, tá? Tá se mantendo aqui numa acumulação, parece que quer ficar bonito, parece, tá? O Bitcoin está muito traiçoeiro, está dependendo muito do S&P 500, está dependendo muito da Nasdaq, do mercado americano, está dependendo muito das falas do Trump. Então, é tarifaço para cá, tarifaço para lá. A gente não sabe o que vai acontecer, o que reserva para a gente na próxima semana. Eu considero um momento de cautela
aqui agora nesse exato momento, apesar de eu estar olhando os gráficos no semanal, no diário e no 4 horas, eu estou vendo ele positivo porque pelo menos ele está segurando em cima das EMAs aqui que eu considero positivas, tá? Agora vamos lá. Quando eu paro para olhar, vamos sair um pouco do Bitcoin e pegar um pouco a dominância dele. O que acontece com a dominância do Bitcoin? Agora, aqui na casa dos 6385, né, a dominância fez um topo em 6435, tá? Eu vou até passar ele aqui para o diário para a gente ver melhor. Então, olha só o que acontece com a dominância do Bitcoin no gráfico diário. Ele deu essa agulhada aqui, né, horrorosa, aqui nos 6435, e continua com a tendência muito saudável de alta a dominância do Bitcoin. Não tem nada me falando aqui agora, por enquanto, que esse quadro vai reverter. Você vê que no diário ele vem sempre fazer base aqui na EMA 50, quica na 50 e sobe, quica na 20 e sobe, tá? Então, por enquanto, em relação às altcoins, não tem nada me falando que esse quadro vai reverter. Por enquanto, a dominância ainda é para cima, tá? Nós temos um topinho aqui da dominância que está aqui na casa dos 60%, que é esse topinho que ele fez aqui em dezembro, tá? Que agora está confluindo com a EMA 200 no diário. Então, a dominância ainda pode vir aqui, corrigir tudo isso aqui no diário, vir na EMA 200 para poder ainda subir. Então, ainda pode acontecer isso. Vai acontecer isso? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu sei? O que eu sei é que a gente tem uma resistência da dominância do Bitcoin aqui na casa entre 70% e 73%. E que é muito possível o Bitcoin, numa fraquejada do mercado americano, se o mercado americano for para baixo, né, a dominância do Bitcoin subir, jogar todas as altcoins para baixo, mais uma vez vão caçar o fundo do fundo, para a dominância vir aqui na casa dos 70% a 73%, e quem sabe até pegar essa liquidez aqui acima dos 73%. Então a gente não sabe, ainda está perigoso, tá? Então muita cautela, muita calma nessa hora. O mercado ainda está com muitas incertezas à frente, tá bom? Então eu não estou vendo ainda nada positivo. Quando inverter esse gráfico da dominância, eu vou ser o primeiro a falar, olha, agora eu vou voltar para as altcoins, mas por enquanto eu não estou vendo nada de bom nesse gráfico da dominância, tá certo? Então é isso. Eu vou dar uma passadinha aqui no Ethereum agora no 1590. Ethereum ainda fraco, né? A gente sabe que ele tem um suporte aqui entre 1500 e 1460. Não está demonstrando força, tá? Então não tem muito o que fazer. Enquanto a dominância estiver explodindo para cima, a gente tem que ficar com cautela, olhando para ver o que o Bitcoin vai fazer, tá certo? Então é isso, meu povo, eu vou ficando por aqui. Até a próxima análise. Valeu!